Bom dia. Muito obrigado pelo voto de confiança no nosso trabalho. De propósito, nós colocamos esse curso numa segunda e terça-feira, porque só quem tivesse muito afim mesmo ia parar o consultório e viajar estar aqui. E vocês vieram. Eu espero que vocês vão ficar encantados com o trabalho. O trabalho que eu fiz não é fácil. Mais ou menos 3 meses, eu trabalho entre 8 e 10, 11 horas por dia nesse assunto. Eu começo, às vezes, às 5 da manhã e, às vezes, paro meia-noite. E fiz isso ininterruptamente. Vocês vão estar recebendo amanhã um CD com 956 slides. Você imagina o que é pegar de mais de 3.000 que eu fiz e reduzir, porque o difícil, a maior dificuldade que eu tive é falar o que eu vou excluir. Porque tem tanta coisa que, para chegar a 956 slides, eu tive que fazer muita síntese. Esse que é o grande trabalho. E na área de câncer, como na medicina em geral, foi loteado. Você não tem um cardiologista que só entende do coração, o pneumologista que só entende do pulmão, e assim por diante. No câncer, aconteceu a mesma coisa. O radiologista só entende de radiologia. O oncologista só entende de quimioterapia. O cirurgião só sabe fazer a cirurgia. Ninguém conversa com ninguém. E não adianta você ter isso em cabeças separadas. Você tem que ter isso tudo junto numa cabeça só. Essa que é a minha contribuição. Nós fizemos tudo isso, colocamos numa cabeça só. E agora, a segunda coisa, eu tenho que simplificar. Eu tenho que fazer isso didático. Eu tenho que fazer isso de aplicabilidade no consultório. Entendeu? Tudo isso nós levamos em consideração. E só, de antemão, quero avisar que hoje vai até às 10 horas da noite. Não tem programa para de noite hoje. Vocês não têm balada, não tem nada. Eu tenho que ficar aqui até às 10 horas da noite para concluir isso. Deixa eu apresentar para vocês, porque ninguém faz isso sozinho, tá? Isso é um trabalho de esforço do meu staff, que trabalha o tempo todo para trazer vocês aqui, cuidar de tudo. A Solange é a minha mão direita e esquerda, trabalha comigo há mais de 20 anos. Né? Quando ela chegou lá, ela era um teenager, era um adolescente, quando ela começou a trabalhar comigo. Né? Mas não era? Era um adolescente. Porque eu acho que é importante, você faz parte... O seu sucesso depende muito do pessoal que trabalha com você, do seu staff. Se você não tem um staff eficiente, por mais brilhante que você seja, você não consegue nada. Mas, então, eu quero... o pessoal que está trabalhando na área, que está contribuindo, eles estão sentados aqui na frente, eu quero apresentar um por um. Primeiro, eu quero apresentar o Lúcio, por favor, de pé, Lúcio. O Lúcio está trazendo coisas para o Brasil que não tinha antes. Ele trouxe a saliva, virou uma realidade. Ele está trazendo agora a biologia molecular, que vai virar uma realidade a partir de hoje, que eles vão lançar isso aqui nesse segunda e terça-feira. Os exames que eram feitos lá fora, agora não precisa mais, é feito aqui, no Brasil. Então, ele está aqui sentado. Muito obrigado. A doutora Isabela Barreto, que é mestre, é bióloga, é mestre em genética, está fazendo o PhD dela em genética. Antecipadamente, vou chamar ela de doutora Isabela. E ela vai cuidar de toda essa parte da biologia molecular deles. Ela que está coordenando, montando laboratório, comprando equipamento, todo o know-how foi passado para ela, ela sabe isso tudo e está montando tudo. Muito obrigado. Eu tenho aqui o doutor Alexandre. O doutor Alexandre é uma grande aquisição que nós tivemos, porque precisava da parte homeopática no nosso trabalho, e descobri ele. Ele é professor de homeopatia em vários lugares, vários cursos universitários, e tem uma farmácia de homeopatia em Franca, e vocês vão ver a contribuição. Ele vai dar uma aula aqui de 1 hora também, a Isabela também vai dar uma aula. Vocês vão ver o conteúdo e a praticidade, porque nós vamos usar no câncer a homeopatia de uma forma alopática. Você não precisa ser homeopata para usar remédio homeopático. O doutor Prasanta Banerjee tem uma clínica na Índia, são 4 gerações de médicos trabalhando nisso. Ele atende 1.200 pacientes por dia, a maioria com câncer. E ele usa e cura com homeopatia câncer. Tá? Vocês vão ver parte disso aí com o doutor Alexandre. Nós temos o doutor Neto, de pé, por favor, Neto.
O neto é um urologista destacado, fazendo pós, muita pesquisa que eu fiz em câncer, ele me ajudou, entendeu? Ele e a esposa dele, que está presente aqui também. Onde é que está, Isabel? Está aí. E continua estudando, se apaixonou por esse assunto e contribuiu muitíssimo para esse material aqui. Muito obrigado. Nós temos a doutora Kátia. A doutora Kátia nós desenvolvemos um sistema de estágio, que vocês conhecem. Eles passam lá com ela 5 dias, 10 horas por dia, 50 horas de treinamento prático, atendendo o paciente, vendo toda essa medicina aplicada. E eu vou te falar, vale mais do que uma residência de 2 anos, porque na residência de 2 anos você trabalha de graça para alguém e ninguém tem tempo de te ensinar nada. E muitas vezes o que ensina é errado. Então você vai para lá e é impressionante. Ela já está na 3ª turma, está fazendo agora, ela expandiu, está fazendo com grupos de 10. Nós vamos fazer isso para o Brasil inteiro, inclusive quem não faz parte do pós. Claro que o preço é diferenciado, paga muito mais caro, mas também vai ter direito. Pode ir lá se quiser. Certo? Obrigado. A Clarissa chegou aqui como uma anestesista, ela era uma anestesista a vida inteira, com o esposo que está aí do lado, e aí o Antônio, e hoje ela tem uma clínica, já está na 4ª clínica, se eu estou errado, não. A clínica foi aumentando, foi expandindo, que vai crescendo, ela se interessou profundamente por câncer, entendeu? Então, se você quiser trocar ideias de câncer com ela durante o intervalo, eu tenho certeza que não interagir com ela, você vai aprender. O Edson, que é esposo dela, que está sentado ali, também faz... Desculpe, estou confundindo as coisas. O Antônio, e aí, como é que fica? Hein? O Edson, esposo da doutora Kátia, também está à disposição para responder perguntas de biorressonância. E acho que nós apresentamos o pessoal todo que eu tinha que apresentar. Essa foi ótima, né? É tanta gente aqui. Mas que bom que a gente tem. Então, esse é o meu staff científico, né? Nós agora temos um staff logístico, e nós temos um staff científico. Esse pessoal contribui profundamente para o que vai acontecer aqui. Fiz de um jeito que é para você fazer uso do conhecimento para gerar ação. Conhecimento só tem valor quando ele passa do campo do pensar para o campo do agir. Enquanto ele estiver no campo do pensar, não passa de uma masturbação mental. Tem muita gente que tem masturbação mental, que é o conhecimento só pelo gosto do conhecimento. Sou extremamente pragmático. Eu quero conhecimento com a finalidade de aplicá-lo. Tem que fazer diferença no seu consultório depois da manhã. Você vai ter que ajudar gente que não pode ser ajudada hoje, porque não tem para onde recorrer. E você vai levar um conhecimento que poucos médicos no Brasil têm, provavelmente nenhum tem. Você vai fazer parte de uma elite, você tem que tomar muito cuidado com esse conhecimento que você leva. Isso não é para levar para a televisão, isso não é para fazer propaganda em rádio, isso não é para escrever em revista, isso é uma coisa que você tem que compartilhar com seus pacientes e com seus colegas de confiança. É só uma questão de inteligência, como é que você trabalha. Eu vou te mostrar o caminho aqui, como é que é. Então, você vai encontrar mais de 950 slides, talvez um pouco mais do que vai ser apresentado aqui até, porque não sei, eu preferi deixar mais material com você do que menos. Eu tenho um limite do que eu posso falar, tá? Eu não vou brincar momento nenhum, eu vou falar o tempo todo, vou entregar o ouro o tempo todo, mas também eu não sei se eu vou conseguir entregar os 950 slides que eu tenho preparado aqui. Se eu não entregar tudo, pelo menos está no CD para você. Tá bom? Então já está aí, vocês já viram isso? William James, o grande pai da psicologia moderna, o americano pai da psicologia moderna, ele dizia assim, ó, a princípio, uma teoria nova é atacada como sendo um absurdo, então é admitida como verdadeira, porém insignificante. Isso não é importante. É verdadeiro, mas não é importante. E, finalmente, é aceita como verdadeira e importante. E os adversários passam a dizer que foram eles que descobriram. Eu já fazia isso aí há muito tempo. Isso aí eu sabia como é que era. Tá? Ultrassonografia e ressonância magnética mudaram o modo como visualizamos as patologias em medicina. Você pode dizer que tem uma medicina antes e uma medicina depois da ultrassonografia e da ressonância magnética. A cirurgia laparoscópica mudou o modo como os cirurgiões passaram a efetuar cirurgias.
O material apresentado nesse curso irá mudar o modo como você percebe câncer de mama, câncer de próstata e doença de Alzheimer. Por que eu vou focar nos três? Primeiro, porque eles são muito comuns. E eles vão servir de exemplo para o resto. Eu vou pegar câncer de mama e câncer de próstata, porque eu quero são dois cânceres que são muito hormônio dependentes. E eu quero introduzir a parte hormonal no tratamento deles. Mas eu quero dizer para você que, apesar de ter mais de 250 tipos diferentes de câncer, na minha opinião, eles são todos um só. Não é a minha opinião, é a opinião dos pesquisadores modernos, que não são reducionistas, que não são cartesianos, que veem o todo, que veem a floresta e não a árvore. Eles chegam à mesma conclusão, e eu vou mostrar para você. Tudo aqui tem conhecimento, tem dado estatístico, científico por trás. Eu não vou inventar nada, nem preciso inventar, porque tem tanto conhecimento que não há necessidade de eu inventar absolutamente nada. Se você perguntar para mim hoje, se você conversar com um oncologista clássico, qual o modelo que ele tem de câncer na cabeça? O modelo chama-se SMT, Somatic Mutation Theory. O conceito que ele tem é que houve uma mutação genética e ela desencadeia o câncer. Eu vou provar para você que o SMT está errado, porque a mutação que ocorre é consequência do citoplasma. O câncer começa no citoplasma e não no núcleo. Aliás, ele começa fora da célula, depois ele repercute no citoplasma e depois ele vai atingir o núcleo. Então, as mutações que você vê, a grande maioria delas, quase que a totalidade, é consequência de um processo citoplasmático, de uma organela que tem lá, chamada mitocôndria. E isso começou, essa história, em 1931, quando o Dr. Otto Warburg, que era um médico judeu, mas que o Hitler respeitava ele, porque o Hitler ele tinha uma fobia que ia ter câncer, então ele respeitava, deixava esse médico trabalhar, e esse médico ganhou o prêmio Nobel 2 vezes em medicina. É a única pessoa no mundo, médico, que foi nomeado 2 vezes para o prêmio Nobel. Você vai dizer, e o Linus Pauling? Primeiro, o Linus Pauling não era médico, ele era bioquímico. E segundo, o segundo prêmio Nobel dele não tinha nada a ver com bioquímica, era da paz, prêmio Nobel da paz. Quem ganhou na ciência foi o Otto Warburg. E eu vou mostrar para você que, durante muitos anos, a teoria dele ficou escondida, e hoje os grandes pesquisadores descobriram que ele tinha muita razão, que estava certo, e baseado nisso você pode controlar o câncer de uma forma muito diferente. Eu vou pedir você para ler isso aí. Você vai falar assim, como? Vamos começar lá, ó. Neste pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito. Certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece parabéns. Mesmo antes de você ver isso aqui, tá? Mesmo antes de você ver essa tradução. Se você olhar isso aí agora, eu deixo você fazer de novo, no seu próprio tempo, você vê que você vai decifrando o processo. Por que você vai decifrando o processo? Porque o conhecimento que você tem, você vai preenchendo as lacunas. Tá? Você vai preenchendo as lacunas. Pois é, no câncer, nós vamos fazer mais ou menos a mesma coisa. Em 2 dias, eu não consigo entregar tudo para você que eu estudei, de 8, 10 horas por dia, durante 3 meses. Eu fiz um resumo, do resumo, do resumo, do resumo. Suficiente para quando você encontrar um caso de câncer no seu consultório, é mais ou menos assim. Você vai, eu consigo. Interessante, com esse raciocínio, eu consigo. Bom, câncer de mama, câncer de próstata e Alzheimer. Eu vou fazer uma introdução longa, quer dizer, introdução, na realidade, eu chamei de introdução, mas você tá conhecimento para criar a base. Você, para construir um prédio, você tem que fazer a fundação.
Ninguém constrói um prédio na areia ou durante um furacão. Tem jeito de você construir, você tem que criar uma base. Então, eu tenho que criar essa base com vocês. Aí, depois, nós vamos para câncer de mama, depois nós estamos com essa base pronta, aí nós vamos para câncer de próstata, e depois nós vamos para a doença de Alzheimer, que são 3 patologias muito comuns na nossa sociedade, que todas aumentam quase que exponencialmente. E aí, durante o desenrolar, nós vamos, não necessariamente depois disso, mas cada vez que nós voltarmos do intervalo, eu pediria para você segurar suas perguntas, porque isso aqui é um fluxo, você vai viajar linguisticamente comigo, e de tempos, quando nós voltarmos, eu estou aberto para as perguntas, adoro perguntas, porque é assim que eu mostro o meu conhecimento. Quem tem medo de perguntas aqui, quem não sabe, porque se eu estudei e sei 20 vezes mais do que eu estou ensinando, quando vem uma pergunta, é a oportunidade que tem de mostrar que eu sei muito mais do que aquilo que eu estou ensinando. Então, é muito bem-vindo. Só que é o seguinte, eu também não posso ficar só em perguntas. Vocês vieram aqui para levar subsídio para casa. Então, eu vou responder 3, 4, 5 perguntas e começo de novo. E assim vai, certo? Então, eu vou desencadear esse processo. Nesse momento, daqui a 55 minutos, nós temos o primeiro intervalo. Tá? Olha o que o Albert Einstein dizia. O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Eu não sou dono da verdade. Eu fui um indivíduo que me preparei para fazer isso que eu vou fazer esse final de semana com você. Eu vou passar para você a minha verdade. Pode ser que não seja verdadeira. Então, eu convido você a perceber a minha verdade e ir além dela. Tá? O seu próprio conhecimento. Porque quem vai decidir sobre o paciente com câncer no seu consultório é você, não sou eu. Tá bom? Então, desconfie de tudo isso que eu estiver falando aqui. Use a sua inteligência para discernir. O que eu tenho para te dizer é que nos últimos, nos últimos 50 anos, as doenças cardíacas diminuíram, as doenças cerebrais diminuíram, a pneumonia diminuiu, a mortalidade por câncer não mudou. Ah, mas eu ouvi li um artigo que a mortalidade está diminuindo. Mentira. O câncer está sendo diagnosticado mais prematuramente. A pessoa fica com câncer mais tempo. Ora, se eu diagnostico mais prematuro, esse paciente vai sobreviver. Por que ele vai sobreviver? Porque a regra de sobrevivência é 5 anos. Passou de 5 anos, eles falam que o indivíduo está curado. Ele morre com 7, não entra na estatística. Se ele morrer com 7 anos, aquilo faz parte da estatística de um câncer curado. Sabia dessa? Quer dizer, nós estamos sendo enganados com a estatística. A estatística engana qualquer um. Então, se você for avaliar mesmo, você vai ver que não houve nenhuma mudança na mortalidade nos cânceres, colocando eles todos juntos, nos últimos 50 anos. Claro que existe um câncer ou outro, que eu vou discutir com você, que foge dessa regra. Mas a grande maioria, você pode generalizar e dizer que a mortalidade não mudou. Tá? Se você entrar no PubMed, nós temos hoje 22 milhões de artigos médicos catalogados. E nós temos uma média de 500 mil novos artigos publicados por ano. Então, esse cara que fala assim, isso não é científico, eu convido a entrar nesses 22 milhões de artigos e lá vai ter uns 4, 5, 6, 8, 10 disso aí que você está falando que não é científico. Então, o médico tem um jargão. Quando ele é ignorante, não sabe, ele fala assim, vamos desligar os telefones, por favor, tá? Isso não é científico. Aí para a discussão. Não é científico. Você vai na televisão, o cara está entrevistando, vai no... isso não é científico. Isso não é científico. Bom, eu gosto muito de artigo, mas eu prefiro livros. Vou te explicar por que eu prefiro livros. Porque é igual o remédio que acabou de ser lançado. Tem médico que é ingênuo, ele passa o remédio que foi lançado ontem, achando que ele está atualizado. Que babaquice. Aí, daqui a um mês, o remédio tem que ser tirado do mercado porque estava matando gente. Eu não prescrevo nenhum remédio que não esteja pelo menos 5 anos no mercado. Para provar para mim que não vai matar ninguém. Só o Vioxx matou só nos Estados Unidos 140 mil pessoas. Com aquela ingenuidade que agora tem um novo anti-inflamatório sendo lançado.
Isso é uma ingenuidade médica. A pessoa achar que o remédio que saiu ontem, ele deve prescrever amanhã para dizer que está atualizado. Isso é muito simplista, muito reducionista. Então, quando você escreve um livro, o livro tem começo, tem meio, tem fim, tem modelo, tem referência. Aquele artigo que saiu, depois vieram 5 artigos dizendo que aquilo não era verdade, já não entra no livro. Então, eu dou muito valor ao livro. Aqui tem, por exemplo, um livro de câncer que tem 15 autores diferentes, todos famosos, que curam câncer sem fazer rádio, sem fazer químio, sem fazer cirurgia. Todos eles trabalham, não fazem cirurgia, não fazem rádio, não fazem químio. E aí eles mostram o caminho das pedras. Só que eles mesmos, você vê, eles são focados, cada um focou numa coisa, esqueceu do outro país. Não, é isso aqui, ó, é isso que faz, ó. Você tem que dar cloreto de césio, porque cloreto de césio vai acabar com o câncer. O cara só faz o trabalho com cloreto de césio. Se você oferecer para ele outra coisa, ele não quer saber. Então, eles próprios são reducionistas. Mas você junta esses 15 pessoas, e aí você vê o que eles têm em comum, que é o detalhe do trabalho nosso. Aí você vai nas referências que eles estão referendo, estão referenciando. Você vai, olha e pesquisa, aí você chega à conclusão, isso é válido, isso vai para a aula. É assim que nós fazemos o trabalho. Aqui tem um outro livro que tem 60 médicos que trabalham com câncer no mundo inteiro. Pessoas de diferentes continentes, diferentes lugares, que também é a mesma coisa. A opinião deles, o resultado deles, etc. e tal. Tá? Aqui está a Bíblia. Se você quiser só um livro de câncer, ele tem quase 1000 páginas. Eu li ele de capa a capa umas 3 ou 4 vezes. Esse aqui, o Thomas Seyfried, o Dr. Thomas Seyfried, ele é um PhD, ele não é médico. Ele é professor em Boston, do Boston College, Universidade de Boston, e ele tem, na minha opinião, o melhor livro que existe na literatura sobre o assunto. Ele mostra que câncer é uma doença metabólica, que, aliás, o Otto Warburg mostrou em 1931. Só que ele vai muito além de Otto Warburg, porque em 1931 não tinha a tecnologia, os exames, a sofisticação que tem no mundo de hoje. Mas se você quiser entender câncer como um todo, bem entendido, para poder discutir com qualquer um, que eu tenho certeza que você vai fazer isso depois dessa conversa aqui, eu recomendo que você tenha que começar por esse livro. Tá? Que é fascinante, é fascinante. Bom, Tropeçando na Verdade é um follow-up, um outro que escreve sobre a mesma coisa que o Seyfried escreveu, mas numa forma mais simples, tem acho que 350, 400 páginas. Aí você vê esse livro aqui, que inclusive está em português, que chama O Imperador de Todos os Males, que é o Mukherjee. O Mukherjee ele é um PhD também, ele não é médico, não. Ele trabalha em câncer, mas a ação dele principal é de pesquisador. Ele até tem um MD, mas o foco dele é pesquisador. E ele escreveu um livro que é best-seller nos Estados Unidos, que chegou até a ser traduzido pela Companhia das Letras, que traduz muitos livros importantes para o Brasil, que é a biografia do câncer. Então, se você quiser entender a história, ele é clássico, ele é o cara da quimioterapia. Isso aí você não vai aprender isso com ele, aprender a tratar câncer com ele do jeito que você está aprendendo aqui, mas você vai aprender a história toda, onde começou, como é que surgiu, qual foi o primeiro relato, quem contribuiu. Você tem que ter essa história na cabeça para alguém conversar com você e saber que você sabe mais do que simplesmente recomendar aquilo para o paciente. Tá? E o doutor José Maria Cardesin, que é um médico de Barcelona, que é um grande pesquisador na área de câncer, e ele escreveu esse livro, Novas Investigações sobre o Câncer, que também cura muito câncer, que vai para ele em Barcelona. Ele vai ter um pedacinho, uma gravação com ele, que foi feita pela Alexia, tá? E eu vou voltar a falar sobre ele. Existem outros livros paralelos. Por exemplo, esse médico aqui é canadense. O que ele fez? Ele é um especialista, é um mastologista, a vida inteira, câncer de mama, e ele mostra que câncer de mama surge em consequência de deficiência de iodo.
E todo paciente dele com câncer de mama recebe iodo e com resultados espetaculares. Então, tem mais de um caminho que leva a Roma. Então, está aqui o livro do Dr. Der, mostrando que câncer de mama no conceito dele, na experiência dele, é uma deficiência de iodo. E parece que tem uma contribuição muito forte quando você dá iodo na presença do câncer de mama. Tá? Desde 2002 que nós estamos nesse assunto. Desde 2002. Aqui, ó. Esse livro eu não recomendo, ele já está obsoleto, mas a primeira preocupação que eu tive foi escrever um livro sobre câncer de mama. Então, como eu já mostrei para vocês que tem 12, 13 anos, o meu primeiro livro de hormônio, que muita gente fala, lá em Ribeiro aprendeu hormônio não sei com quem. Eu aprendi hormônio comigo mesmo, querido. Não preciso aprender com ninguém, não. Eu sou autodidata. 13 anos atrás eu escrevi livro, A Verdade sobre Reposição Hormonal. E aí, desde 2002 eu escrevi um livro sobre câncer de mama. Então esse assunto está na minha cabeça há muito tempo. Isso leva muito tempo para crescer e para chegar nesse ponto. Bom, o Dr. Abraham Morgenthaler já esteve no Brasil 2 vezes, é professor de Harvard, é o grande pioneiro na área de fazer os homens parar de perder testículo, orquiectomia, a remoção dos testículos cirurgicamente, que ainda é feita em muitos lugares no Brasil, no paciente com câncer de próstata, que é um absurdo, porque não tem resultado, não tem efeito nenhum, uma piada, é um placebo altamente deletério. Mas ele foi o cara que teve coragem de pôr a cara para fora, para bater, e falou, está todo mundo errado. O Huggins, Charles Huggins, que era chefe de urologia de Chicago, em 1941, publicou um trabalho e, anos mais tarde, ganhou o prêmio Nobel erradamente. Vocês vão ver isso comigo amanhã. Tá? E isso aqui é fascinante. Isso aqui está na lista dos livros mais vendidos do New York Times. A doutora Mary Newport, infelizmente, o marido dela desenvolveu Alzheimer, e ela correu tudo que ela uma médica famosa nos Estados Unidos, fez tudo que podia, com todos os neurologistas sofisticados, e não conseguiu nada, até que ela descobriu o óleo de coco, até que ela descobriu a dieta cetogênica. E o marido dela não só parou, como regrediu, voltou a dirigir, voltou tudo, graças a esse trabalho. Então, ela escreveu um livro muito fascinante sobre a importância da parte da dieta cetogênica. Ela chama, aqui, ela está dizendo aqui, ó, what if there was a cure? O que você acha se a gente pudesse curar? Porque o marido dela praticamente curou. E assim, é semanas, não é anos para recuperar, não. Já melhora na semana seguinte. E a beleza da coisa é que você que não tem Alzheimer, você pode se beneficiar. Porque se você começar a fazer ingestão de triglicéridos de cadeia média, o seu QI melhora, a sua cabeça melhora, o seu raciocínio melhora, a sua memória melhora. Tendo ou não tendo Alzheimer, o cérebro adora trabalhar com corpo cetônico. Isso está à disposição de qualquer um. E o Manfred von Ardenne, que foi um dos contribuidores na invenção da geladeira, do ar-condicionado, foi ele que construiu a bomba russa, bomba atômica russa, e, por incrível que pareça, ele inventou a medicina dele, que é a medicina de von Ardenne. Tinha um amigo que tinha câncer, e o amigo ficou perturbando ele, porque ele era amigo do Otto Warburg, e aí ele resolveu um monte de super inteligente, ele era um gênio, e ele entrou nesse caminho, e o oxigênio, que é uma coisa que você pode trabalhar, o CRM não vai te perturbar, e aí ele criou a medicina de von Ardenne, que muitos de vocês já praticam, que fazem um pós aqui comigo, e que traz um resultado enorme em qualquer tipo de câncer. Qualquer um. Porque o denominador comum de todos os cânceres é o metabolismo anaeróbico. É a mitocôndria que cansou, ficou disfuncional, o oxigênio está lá, mas ela perdeu o endereço. Ela não tem mais interesse. Sabe o cara que perdeu o libido? A mulher bonita está lá, ele olha, tem interesse. Perdeu o interesse pelo oxigênio. Aí o que aconteceu? E criou-se uma chamada hipóxia funcional, também chamada citopática, onde o oxigênio está lá, mas a mitocôndria não sabe como usá-lo mais. Vocês vão ver por quê. Aí cria-se um ambiente anaeróbico.
Aí, no momento que criou esse ambiente, a célula cancerígena fica inimiga do oxigênio, a ponto de que, se você colocar oxigênio nela, ela morre. Chama efeito Warburg, que foi Warburg que foi o primeiro que descobriu isso. Todo câncer, se você fazer chegar mais oxigênio a ele, a célula cancerígena não sobrevive, ela morre. Então, existem aplicações que vocês vão ver que afetam as células cancerosas e não afetam as células normais. E aí você vai fazendo a diferenciação. E a célula cancerosa, ela tem uma outra característica muito importante. Ela só se alimenta de duas coisas: glicose e glutamina. São duas coisas que você tem que tirar da dieta. Por exemplo, se você deixar o paciente comer carne, por que toda dieta vegetariana melhora o câncer? Porque você tirou o componente da glutamina. Porque a glutamina, ela tem vários mecanismos. Ela estimula o mTOR, ela pode fazer glutaminólise, ou seja, a glutamina pode virar glicose, ela baixa o pH. Então, o paciente com câncer, você tira dele a glicose, você tira dele todo o carboidrato, que é glicose, e você tira, porque todo o carboidrato um dia vai virar glicose. Todo o carboidrato, quando crescer, o sonho dele é virar glicose. O que você vai fazer quando crescer? Vou virar glicose. Quero ser uma glicose. É o sonho do carboidrato. Então, ele vira glicose. Tá? Então, você tira isso. Agora, eu pergunto, você vai num oncologista que vai passar um esquema de quimioterapia para o seu pai. Aí você pergunta assim, e aí, doutor, o que ele come? Ah, qualquer coisa. Pode tomar sorvete, vai morrer mesmo. Né? Come, vontade, fica à vontade. Faz o que o senhor quiser. Pronto, a célula cancerígena continua sendo alimentada. E a recidiva vem logo adiante. Só que ela vem mais forte, né? Porque a quimioterapia mata as células mais fracas. Aquelas que sobrevivem são mais fortes. Então, quando elas despertarem para a nova era, quando chega o processo, é muito mais pesado. Por isso que a recidiva é sempre mais agressiva. Porque as células que persistiram são células de maior agressividade. As mais fracas morrem com a quimio. E as mais fortes perduram. Entendeu? Então, você pode ver que na literatura você vai estudar, em geral, uma grande maioria, mais de 95%, o câncer, quando recidiva, ele é mais agressivo. Bom, eu pratico aquilo que eu ensino. Eu sei que muitos de vocês prescrevem remédios e nunca tomaram remédio na vida. Aí eu pergunto, por que você não... Ana, eu não tomo remédio. Bom, se você não toma remédio, você não devia prescrever remédio. Eu não tomo remédio e não prescrevo remédio. Eu primeiro tenho que aplicar em mim. Então, eu aplico o Vonardene em mim. Eu tenho aqui está o cilindro, aqui está a máscara de alto débito, aqui estou eu numa esteira ergométrica, estou eu trabalhando, porque aqui está o trabalho, estou aqui assistindo um DVD, um americano que seja qual for, e, ao mesmo tempo, estou oxigenando o meu cérebro. Eu posso fazer... Aqui, claro, que você não vai pegar um paciente com câncer e colocar isso numa esteira ergométrica. Isso é um tipo de aplicação de Vonardene. O outro é o paciente deitado. Mas você vai ver que isso aí não é só para quem tem Vonardene, isso é para quem tem câncer. Isso é para você. Tá? Se você aprender a utilizar isso, o investimento é muito pequeno. O investimento, você aluga um cilindro desse de oxigênio, sabendo onde alugar, você aluga por um cilindro desse por R$80 por mês. Tá? R$50 para alugar o cilindro e R$80 para enchê-lo, uma vez por mês, dá para você fazer muito Vonardene. Quer dizer, na realidade, se você fizer o esquema de Vonardene, que hoje o Alexandre Vonardene, filho do Vonardene, cobra lá em Viena $100 mil, $100 mil, desculpe, para você fazer 18 dias, você consegue instalar na casa de um paciente e gasta menos de R$600. E cura muita doença com isso. Tá? Muito bem. Minha referência ao Dr. Eduardo Friedman, extremamente corajoso. Esse livro também tem umas 700, 800 páginas. Também li ele umas 3 ou 4 vezes. E ele apresentou um novo modelo que me motivou a colocar esse curso em prática. Como você, médico, pode lutar contra câncer de mama, câncer de próstata e Alzheimer? Com sucesso.
tudo com embasamento científico, tudo bonitinho, um modelo fascinante de receptor. Você vai ficar boquiaberto na hora que você entender o processo, que nós vamos discutir com você. Então, eu vou apresentar isso para você várias vezes, tá? Sobre o processo. O Herbert Spencer dizia, quando o conhecimento não é estruturado, quanto mais abundante, pior fica, maior a confusão. Se estudou tanta coisa na faculdade de medicina que não tem a ver nada com nada, pô. Aí você pega aquele conhecimento todo, vai para o pronto-socorro, tem um cara com edema agudo de pulmão, ele morre na sua frente, porque como é que eu junto aquilo aqui? Não tem jeito de juntar, pô. Ninguém te ensinou modelos de raciocínio, ninguém te ensinou a pensar sistemicamente. Isso está faltando na medicina. São pessoas que são formadas com conhecimento abstrato do pescoço para cima, sem nenhuma aplicabilidade. Podia fazer um teste na televisão, daqueles shows de quem sabe mais sobre o quê. Mas eu quero saber se você resolve o problema do paciente, pô. A maioria não resolve. Por quê? O conhecimento está na cabeça, mas está bagunçado. Quanto mais conhecimento você tem bagunçado, pior para você. Você não sabe por onde começar. Então, na hora que eu te dou um modelo, modelo é diferente, meu filho. Eu vou te falar, você pode me colocar no Japão, você pode me colocar nos Estados Unidos, qualquer lugar que você me colocar, eu ganho dinheiro. Sabe por quê? Eu tenho um modelo de ganhar dinheiro na cabeça, só isso. Interessa, um problema não é geográfico. Qualquer lugar que eu for, eu ganho dinheiro. Eu tenho um modelo de como ganhar dinheiro. Eu aí coloco as ideias no meu modelo e aconteceu, o que você quiser. Se eu tenho um modelo cirúrgico que eu criei, eu pego o caso e opero e termino. O modelo foi pronto, tem começo, tem meio e tem fim. Só que para o médico clínico, ele não tem modelo. Ele fica para lá, para cá, põe isso, enfia aquilo no câncer, põe aquilo, vamos testar aquilo, porque ele não entendeu o mecanismo do câncer ainda. Ele fica tentando as coisas, funciona num, não funciona no outro, não sabe por quê. Por isso que tem mais de 1000 tratamentos para câncer. Os mais variados, as coisas mais loucas. E nenhuma pessoa em 100 talvez funcione. Mas daí, eu só quero resolver o problema de todo mundo que chega ao meu consultório. Não é uma em 100. Eu tenho que saber por quê, pô. Eu não sou técnico, eu sou enfermeiro, eu sou médico. Eu tenho que ter um know-how por trás. Então, acho que o que vocês estão pagando aí, parte é fazer o seguinte, Laír, estrutura isso para mim, modela isso para mim, coloca de um jeito sistêmico para eu entender essa porcaria. Essa é a minha contribuição, mais do que toda a pesquisa que eu fiz, porque eu sei fazer isso. Tá? Então, se eu quiser, vamos começar resumindo. É muito simples. O paciente chegou no seu consultório, tem câncer. O câncer, ele vai fazendo em partes. Ele começa com um processo de divisão, depois ele vai para um processo de invasão, depois ele vai para um processo de migração. Todo câncer caminha assim. Claro que existem uns cânceres de pele localizado que nunca vai chegar a migrar, mas ele invade. O espino celular destrói seu rosto todo, sem fazer metástase. E é complicado. Mas se você deixar a maioria dos cânceres, ele começa dividindo alteradamente, desgovernadamente, depois ele vai começar a invadir o tecido em volta, e depois ele vai ter um processo chamado de migração, que se chama de metástase. Então, ele divide, ele invade, a célula divide, invade e migra. Isso é um padrão, divide, mais. É claro que tem remédio que eu vou usar que vai interferir aqui. Eu tenho remédio que vai interferir aqui. Tem remédio que vai interferir aqui. Se eu estou usando um antiangiogênico, um Avastin da vida, eu estou fazendo o quê? Quando uma célula cancerosa migra, para ela criar uma colônia lá longe, ela vai colonizar um novo continente, um novo terreno, ela precisa que chegue a ela nutrientes. Então, o que ela faz? Ela tem que criar uma nova vascularização sustentada. Ela tem que fazer uma angiogênese. E quem está por trás da angiogênese é um fator de crescimento chamado VEGF. Esse fator de crescimento endotelial, ele estimula a angiogênese. Então, eu posso ter, por exemplo, medicações que eu uso para angiogênese. Existem alimentos que você ingere que têm ação anti-angiogênica. Pode ser até uma brincadeira, mas você sabe que tubarão não pega câncer.
Aí eles pegaram a cartilagem do tubarão. O que é um produto que é uma cartilagem? Cartilagem não tem vascularização. Pega uma cartilagem para você ver, ela não tem vascularização. Ela é pobríssima em vascularização. Por quê? Porque ela é rica em antiangiogênico. Por isso que, talvez, em alguns pacientes, a cartilagem de tubarão tenha algum efeito. Porque ela vai provocar o quê? Ela vai provocar uma antiangiogênese. Ela vai diminuir a metástase. Comecei a entender. Quer dizer, qualquer coisa que eu for jogar para você aqui, ou vai estar na divisão, ou vai estar na invasão, ou vai estar na migração. Agora vamos ficar mais sofisticados. Você há de convir que esse cara aqui é mais pesado que aquele. Se eu mantiver isso aqui e aquele lá não conseguir baixar, significa que esse aqui tem mais massa que aquele. Fácil? Tudo bem. Então, deixa eu apresentar para você a proteína antiproliferativa, que é produzida no citoplasma. Ela chama AS3. Eu sei que você nunca ouviu falar dela, porque tem só 5 anos que ela foi descoberta. Ela chama AS3. Existe uma outra proteína chamada BCL2, que é a proteína antiapoptótica produzida pela célula cancerosa. A célula cancerosa não quer morrer. Ela quer viver para sempre. Ela tem a imortalidade, porque ela extravasou o processo apoptótico. Como que ela conseguiu se livrar da apoptose? Através da produção do BCL2. Então, você há de convir que se eu conseguir aumentar o AS3, se eu conseguir diminuir o BCL2, as células cancerígenas vão morrer. E o tumor vai diminuir. Por quê? Porque o AS3 é uma proteína antiproliferativa, não deixa proliferar a célula. E o BCL2 é uma proteína antiapoptótica, não deixa a célula cancerosa morrer. Então, se eu aumentar o BCL2, eu pioro o câncer, porque o câncer vai ficar mais agressivo. Então, eu vou procurar modos de aumentar o AS3, que está baixo, por isso que esse cara está lá em cima, a gente tem que pesar ele para baixo. E esse aqui, se eu fiz isso aqui, o AS3 está leve, o BCL2 está pesado, quando a relação BCL2-AS3 aumentou, eu manifesto uma coisa chamada câncer. Não tem jeito de eu fazer acontecer o câncer se eu não tiver uma desproporção entre o BCL2 e o AS3. Se eu estimular a produção do AS3, eu vou te mostrar como é que você faz isso, e diminuir a produção de BCL2, eu tenho outros caminhos, não tem nada a ver com quimioterapia, para curar câncer. E eu quero apresentar para vocês o trabalho do Nobuto Yamamoto. Nobuto, hoje ele está aposentado, ele era da Filadélfia, da Universidade de Pensilvânia, e ele foi o descobridor do GCMAF. O GCMAF é um granulócito, Macrophage Activating Factor. É um ativador, uma proteína ativadora de macrófago, que protege contra o câncer. Se eu tiver o meu GC-MAF estimulado, se eu estou produzindo GC-MAF, ou se eu estou recebendo ele externamente, alguém descobriu que pode me dar isso, aí eu tenho um sistema imune mais forte, e mesmo que a célula cancerosa surja, aliás, você produz de 6 a 12 mil células cancerosas por dia, e não acontece nada, porque o GC-MAF está lá, destruindo elas, está estimulando os macrófagos e os natural killers para cuidar, para matar elas. Então, você vai ver que isso aqui está sendo muito usado no câncer, isso é muito usado no tratamento do autismo, vocês vão entender depois por quê. Se você entrar e colocar Dr. Nobuto Yamamoto, GCMAF, você vai ter 18 trabalhos científicos produzidos por ele nesse assunto no Google acadêmico. Então, não é uma coisa muito pouco conhecida. Tanto é que você está recebendo essa informação, 99% da sala aqui está recebendo essa informação pela primeira vez na vida. Tá? E aqui está mais bibliografia sobre o assunto. Bom, vamos entender o GCMAF? Vamos. O GCMAF, o precursor do GCMAF, meus amigos, é
vitamina D3 binding globulin. A vitamina D3 é uma vitamina lipossolúvel. O seu sangue é hidrossolúvel. Para a vitamina D3 ser carreada no sangue, ela precisa de uma proteína. E essa proteína chama GC-proteína, que é a vitamina D3 binding globulin. Ela é precursora do GC-MAF. Se você tem deficiência de vitamina D3, adivinha o quê? Você tem propensão a câncer. Então você começa a entender porque o valor de você normalizar, e quando eu digo normalizar, você tem que levar o 25-hidrox-D entre 50 e 80 nanogramas por ml num paciente com câncer. Você não pode fazer menos que isso. Então, pronto, todo paciente seu tem que sair. Vai tomar quanto de vitamina D3? A pergunta, eu não posso te dar a resposta certa com a pergunta errada. Você nunca pode obter a resposta certa com a pergunta errada. Não é a dose da vitamina D, é o nível de vitamina D3 do sangue. Eu posso dar 2.000 unidades para todos vocês, e na hora que eu meço o sangue de vocês, a discrepância é absurda. Qual é a dose que vai manter os seus níveis de 25-hidrox-D entre 50 e 80 nanogramas por ml? Isso que eu quero saber. Tem pessoas que é 10.000, tem pessoas que é 5.000, tem pessoas que é 25.000, tem pessoas que é 50.000. Quanto que você dá de vitamina D3? Eu posso te falar uma média, mas no caso de um paciente com câncer, eu não posso trabalhar com média. Eu tenho que medir a 25-hidrox-D e eu tenho que fazer todo o esforço, porque quando eu estou dando a proteína, a vitamina D3, eu estou aumentando a GC-proteína no corpo. E essa GC-proteína, que eu vou te mostrar no minuto, ela vai virar o GC-MAF. E ela virando o GC-MAF, meu câncer é combatido. Bom, então se eu olhar a estrutura dela, ela tem 420 aminoácidos, termina aqui com a treonina, por isso que tem esse T aqui, e tem 3 açúcares. Olha só, tem o açúcar que nós vamos chamar de G, o açúcar que nós vamos chamar de N, o açúcar que nós vamos chamar de S. É chamado assim, não sou eu que estou chamando, não. Então o que acontece? Vamos chamar de açúcar 1, açúcar 2, açúcar 3. Então, o que acontece? Quando aparece aqui um linfócito B, o linfócito B ele é humoral, enquanto o linfócito T é celular. O que quer dizer isso? O linfócito T, quando vai brigar, ele entra na briga. O linfócito B, quando vai brigar, ele não entra na briga. Ele produz uma imunoglobulina para brigar. Então, ele é mais tecnológico. Enquanto que o natural killer vai lá e enfrenta, que é do grupo D, vai lá e enfrenta, o B não, ele usa tecnologia, ele atira de longe. É mais ou menos assim. Esse aqui é mais tecnológico. Esse aqui é mais, o B é mais artilharia. Os T é mais, como é que chama? Infantaria. Infantaria, é a pessoa que está, o soldado que está lá indo no campo de batalha, etc. e tal. Bom, o que acontece? Ó, o linfócito B, ele chega aqui e tira esse açúcar. O linfócito T chega aqui e tira esse açúcar. Aí sabe o que acontece? Sabe o que sobra? Olha lá, eu tirei o açúcar, acompanha. O G vai sumir, o S vai sumir. Quer ver? Ó, o G e o S sumiram. Aí o que eu faço? Sumiu o G e o S, sobrou o N. Eu agora, isso que sobrou... Olha bem, eu peguei a proteína, o vitamina D3 binding protein, tirei o G dela com o linfócito B, tirei o S dela com o linfócito C, sobrou uma estrutura. Essa estrutura que sobrou aqui é o GC-MAF. Ou seja, é a GC-proteína sem os 2 açúcares. E eu agora tenho o GC-MAF. O que acontece agora? Se encostar um macrófago aqui, imediatamente esse macrófago é ativado. Que o GC-MAF, por isso que ele chama, ó, Granulócito Macrophage Activating Factor. Ele é ativado. Imediatamente há uma ativação desse macrófago, e agora esse macrófago vai combater o câncer. Então, olha a importância da vitamina D, olha a importância do GC-MAF. Ele não só vai combater o câncer, ele vai combater vírus, ele vai combater bactéria, ele vai combater fungo.
Por isso que no paciente com autismo, onde descobriu-se que tem muitos biofilmes na história, ele vai lá e destrói os biofilmes. Acrescentado a uma outra estrutura que vocês vão aprender depois, que chama DCS. Então, vocês estão percebendo o que é o GCMAF. Tá? Macrophage Activating Factor, é o MAF. E o GC significa granulócitos. Então, está aqui a história. Agora, infelizmente, a célula cancerosa também tem sua inteligência própria. Ela não é brilhante, mas ela sobrevive. Ela se vira. E ela, para se virar, ela produz uma enzima chamada nagalase. Então, a nagalase produzia uma enzima produzida pela célula cancerosa. O que a nagalase faz? A nagalase chega aqui, ó, e faz um chega para lá. Quer ver como é que ela faz um chega para lá? Ela vai entrar aqui e vai cortar os três de uma vez, ó. Olha o que ela faz, ó. Ela entra lá e corta. Cortou os três, ó. A nagalase corta aqui. Tum. Pronto. Agora já não é McFast mais, GCMAF mais. Por quê? Porque a nagalase entrou, que a célula cancerosa produz, e ela então, por isso você fala agora, o sistema imune não consegue me atacar. Ah, porque está camuflado. A nagalase entrou e fez isso, cortou a propriedade dela do sistema imune reagir contra ela. Porque isso aqui agora não ativa macrófago mais. Tanto é que se você medir os níveis de nagalase, é um parâmetro, um marcador que você tem. Tem um marcador que você mede a nagalase. Quanto maior a nagalase, pior é o câncer. À medida que você vai tratando o câncer, a nagalase vai baixando. Se você tem nagalase e não tem câncer, você tem predisposição a câncer. Então, eles vão montando testes, marcadores em cima disso aí. Depois explicado assim, fica fácil, né? E para entender essa porcaria aí? É horas pensando, medindo, lê, estuda, lê. Porque do jeito que ele descreve, você não entende. Tem que fazer cada linha, vai, pesquisa, vai. Até arrumar o meu jeito de explicar. Esse é o meu jeito. A nagalase entra aqui, corta os 3 açúcares. Pum, acabou. Quer dizer que se eu tiver uma substância antinagalase, ela é anticâncer? É. Agora você entendeu por quê. Sem o açúcar N, o GCMAF deixa de ser um ativador de macrófago e há uma diminuição da eficácia do sistema imune. Agora eu entendi, pô. Agora eu entendi. Agora ficou fácil. Depois que o Colombo fez com o ovo assim, ficou fácil. Né? Mas aí você começa a entender como médico, não como técnico. Bom, você fala, você está inventando isso, Luiz? Não, não estou inventando, não. Se você entrar no Google Acadêmico e digitar GCMAF, você tem 485 artigos científicos sobre o assunto, publicados. Não precisa inventar nada, já tem coisa demais. E você que trabalha com câncer, que tem vários na sala, eu tenho certeza que você não vai escutar isso antes. Tá? Se escutou um, não escutou o outro. Bom, aqui. Aí vem aqui, aplicação do GCMAF no câncer de próstata. Aplicação do GCMAF no câncer de mama. Eles hoje produzem GCMAF e dão injeção e o câncer some. Você entra na internet, entra no YouTube, digita GCMAF, você vê a quantidade de cientistas que estão envolvidos nisso. Ficou impressionante que está estudando isso. E nós estamos com fontes para trazer isso para o Brasil, tá? Você vai ter isso aí breve. É o que se chama de imunoterapia no tratamento do câncer. Pô, por que é imunoterapia? Por que é imunoterapia? Isso tudo aqui não ativa macrófagos, não ativa a terapia. Eu estou fazendo a imunoterapia. Porque se eu estou dando isso aqui, destruiu o GCMAF. Vamos lá. Destruiu o GCMAF, que está aqui o GCMAF. Se eu dou GCMAF é quando eu tiro essas duas aqui, só fica o N, tá? Esse aqui é o GC, aqui, quando eu tenho, deixa eu voltar lá atrás, para poder ficar bem claro. Aqui, quando eu tirei, vou voltar mais um, desculpa. Vou voltar mais um, olha lá. Aqui está o GC protein, a proteína GC que chama, que é a precursora do GCMAF.
Aí o linfócito vem, corta o G, o linfócito T corta o S, sobra essa coisa aqui que é o N. Esse é o GCMAF. O GCMAF está aí, para você. Ele é o mais potente ativador de macrófago na natureza. E é bonito que você está tratando o câncer com coisa do próprio corpo. É bioidêntico. A mesma analogia que você tem para o hormônio, é bioidêntico. É suplemento que você está dando. Porque quando você dá uma coisa que tem no corpo, não chama remédio. Põe isso na cabeça. Chama suplemento. Quando eu dou vitamina D3, eu não estou dando remédio, eu estou dando suplemento, porque vitamina D3 eu tenho no corpo. Quando eu dou GCMAF, eu não estou dando remédio, eu estou dando coisa que tem no corpo, é suplemento. Não desvaloriza chamar de suplemento. Isso é uma coisa que tem que tirar da cabeça. Porque na faculdade de medicina, você fala suplementa, sai na urina. Não é isso que você aprendeu, que vitamina sai na urina? E muitos de vocês acreditam nisso até hoje. Bom, então vocês já aprenderam coisas importantes aqui. Muito importantes, tá? Vocês viram onde é que a nagalase entra. Vocês vão ver que tem testes de marcadores de nagalase pelo mundo afora, tá? Pois bem. Aqui estão os resultados que nós já vimos, tá? Imunoterapia. Então, o GCMAF, que é esse ativador de macrófago, ele hoje é usado com grande sucesso no autismo, ele é hoje usado com grande sucesso no HIV, ele é hoje usado com grande sucesso no câncer. Você nem sabia disso, por isso que você pagou para vir no curso. Custou a sua inscrição, custou a sua vinda aqui, mas vale a pena, porque você vai receber conhecimento que ninguém tem. Deveria ter, mas não tem, porque está lá no livro, lá ninguém estuda. Então você vai ver pacientes se curando de autismo. Quando você combina o GCMAF com o CDS, que você vai aprender hoje à noite a fazer, só se você estiver na sala que você vai aprender com a Arabella como é que faz o CDS, aí você vai para casa, depois você está com o CDS na mão, querido, fica até fácil demais, você cura tudo. Você cura vírus, você cura bactéria, você cura fungo, você cura câncer, você cura autismo, você cura tudo. Ai, ai. Então aí, GCMAF, põe isso na cabeça, pelo amor de Deus. Tá? De onde surge o câncer? Tem só três coisas que fazem surgir o câncer. Todo paciente com câncer está desnutrido. Ele pode estar se alimentando bem. Alimentação é uma coisa, nutrição é outra. Se eu como McDonald's com um hambúrguer com fritas e Coca-Cola, eu estou alimentado, eu não estou nutrido. Nutrição é quando os nutrientes necessários chegam à célula na proporção certa. Todo caso de câncer é um caso de desnutrição. Só desnutrição causa o câncer? Não, não é só desnutrição. É necessário, porém não suficiente. Guarda isso. Desnutrição no câncer, para ocorrer o câncer, é necessário, porém não suficiente. Eu preciso de outros fatores, porque o câncer ele é multifatorial. Por isso que o tratamento tem que ser multifatorial. Você não trata câncer com uma coisa só. O câncer é multifatorial. Consequentemente, o tratamento é multifatorial. Você pode ver que tem processo de intoxicação junto. Ou por metal pesado, ou o organismo está em acidose, ou você tem pesticida, você tem alguma coisa que não pertence ao corpo. O que é uma toxina? É uma coisa que não devia estar lá. É uma coisa que entrou no seu corpo que não deveria de entrar. Toda vez que entra algo no seu corpo que não deveria de estar lá, você está num processo de toxicidade. Existe um terceiro componente importante, que é o chamado conflito emocional. O paciente chegou no seu consultório com câncer, você fala assim, nos últimos 2 anos, antes de começar o câncer, você pode me contar o que aconteceu forte emocionalmente na sua vida? Eu sofri um assalto. Eu levei um tiro. Eu me divorciei. Minha mãe morreu. Perdi um filho.
Sempre você vai encontrar um conflito que desencadeou o processo. O que é mais forte? Vai variar, aí começa a variar. Tem caso que o conflito é maior que tudo, que se você tira o conflito, o câncer some. Então você vai ver casos onde você tratou o conflito, o câncer some. Tá? Tem casos da desnutrição, a vitamina D3 está 5. Está 5. O ideal é ela estar 50, a 80. Na hora que você sobe a vitamina D, o câncer vai embora. Bom, vitamina D cura câncer. Cura câncer num caso de deficiência grave de vitamina D. Não é que todo câncer vai ser curado com vitamina D. Isso é que o reducionista não entende. Ele quer achar uma coisa mágica que ele sai aplicando em todo mundo, sem o raciocínio por trás. Então agora o paciente chegou no seu consultório, você fala assim, ó, está com câncer? Ou ele tem desnutrição, ou ele tem intoxicação, ou ele tem conflito emocional, ou ele tem conjunto de 2, ou os 3. Tem gente que tem os 3, tem gente que tem só 2. Mas um só não causa câncer. Então você tem que procurar 2 ou 3. A maioria tem os 3. Já vinha aqui o problema, de repente surgiu esse aqui. E às vezes é inconsciente, você nem sabe que tem um conflito. Os conflitos que realmente te prejudicam, você não está consciente deles. Se eu estiver te dando arsênico todo dia, e você não sabe que você está tomando arsênico, você vai morrer do mesmo jeito, sem saber que está tomando arsênico. Só porque você não sabe, não significa que não está te prejudicando. Aliás, o que te prejudica mais é o que está no subconsciente, de que você não está a par. Você vai lá, cutuca, tira aquilo, pronto. Câncer aqui aparecer daqui 10 anos, deixa de existir. Então eu tenho a parte de nutrição, que é importante, eu tenho a parte do detox, que está virando um nome pejorativo. Passei a chamar de depuração, para ver se muda alguma coisa, porque detox já foi parar na televisão, já fizeram piada sobre isso, entendeu? Porque, claro, o médico, o que ele aprende de detox na faculdade? Zero, nada. Como não aprende nada, aquela cabeça não encaixa, não tem ouvido para detox no médico clássico. Ele não aprende nada na faculdade. Ele não tem noção, ele nunca estudou Pischinger. Eu tenho um livro completo do Pischinger na minha casa. Alfred Pischinger, professor da Faculdade de Medicina de Viena. Anatomopatologista a vida inteira. 50 anos dedicado à pesquisa da célula, pô. E você vai ver que se você não fizer a desintoxicação do câncer, você não cura ele. Aí o cara, quando fala assim, eu fiz quimioterapia e curei. Eu falo, apesar da químio. Não é por causa da químio, não. Apesar da químio. Eu vou te falar, você tem um sistema muito bom, porque apesar... Existem 5 casos que a químio relativamente funciona. O melhor de todos é câncer de testículo, que é a estatística, 48%. Essa é a melhor estatística que existe. Eu vou te mostrar as fontes, tá? Eu não vou só falar, não, vou te mostrar. Os linfomas, já é bem menos. O linfoma de Hodgkin, os coriocarcinomas, e para aí. O resto é conversa fiada. Eu vou te mostrar a estatística. Trabalhos publicados em revistas oncológicas. Follow-up de 5 anos. Mortalidade depois de 5 anos de quimioterapia. Você vai ver aqui onde é que está. Você vai falar, por que ninguém nunca me mostrou isso antes, pô? Porque está escondido lá, ninguém fala disso. Não tem aquele médico que você fala no médico, fala, eu vou passar isso para o senhor, mas o senhor não lê a bula, tá? O senhor está proibido de ler a bula, porque se ele lê a bula, não toma remédio. Tudo que faz mal é obrigado a estar na bula. Eu quero te desafiar de você ler qualquer bula de remédio, qualquer estatina, qualquer beta-bloqueador, qualquer bloqueador de cálcio, qualquer inibidor da ECA. Quero ver se você toma, depois que você lê a bula. Por que você não lê a bula? Porque você lê, você não toma. Muito simples. Vírus e câncer. 15% dos cânceres são causados por vírus. Mas, praticamente, todo câncer tem vírus nele. Porque o vírus é assim, ele é oportunista. Tá? A ocasião faz o ladrão. Tem uma festinha ali, vamos lá. Olha lá, tem umas células cancerosas. Opa, virou uma bagunça ali, vamos fazer um arrastão ali. Vírus adora fazer arrastão. Então, bobeou, eles estão lá.
Agora, esses aqui, está provado que eles causam câncer. Ó, o primeiro foi o sarcoma da galinha, descobrido por Oz, é o chamado RSV. Aí tem o Epstein-Barr, tem o sarcoma de Kaposi, o paciente que tem HIV. Tem o Human Papilloma Vírus, o HPV. Tem o da hepatite B, tem o da hepatite C, tem o Human T-Cell Leukemia Virus Type 1, que é o HTLV1. Esses são casos causados por vírus. Então o vírus vai lá e destrói a mitocôndria. Se eu não tratar o vírus, eu não trato. Como é que... Quer dizer, eu dar uma quimioterapia para um caso desse? Eu não vou curar nada. Eu tenho que ir lá e matar o vírus. É causado por vírus. Se eu tenho um sarcoma de Kaposi, causado por vírus, eu perdi a carteira lá, estou procurando aqui porque está a luz. Eu não vou achar a carteira, eu tenho que ir lá no escuro e encontrar ela. Então, isso leva a uma disfunção mitocondrial, a disfunção mitocondrial leva a uma oncogênese, e a oncogênese leva a diminuição do gene supressor. Deixa eu falar como é que é isso. Vou fazer a metáfora aqui para você entender. Tudo aqui você vai entender, não tem nada que você não entenda. Tudo é fácil. Você tem o seu carro, você tem um acelerador, você tem um freio. Eu quero que você imagine o seguinte, eu vou lá e corto o seu freio. E quando você pisar no acelerador, eu vou prender o seu pé do acelerador no fundo do carro. Sabe o que vai acontecer se eu cortar o seu freio e prender seu pé no acelerador no fundo do carro? Vai acontecer uma colisão. Pois é, câncer é uma colisão. Colisão de quê? Os oncogenes, que vocês vão entender daqui a pouco o que são os aceleradores. E os genes supressores são os freios. Só que se eu estimular o oncogene, pisei no acelerador, e não pisar no freio, tirei meu freio porque está funcionando, o que acontece? Eu vou ter uma colisão. A colisão chama câncer. Então, no câncer acontece isso. Os oncogenes estão ativados? Estão. Geneticamente? Não, querido. Que geneticamente? Isso aconteceu por causa da disfunção mitocondrial. Claro que pode haver uma variação epigenética e você pode herdar. O BRCA1, 2, BRCA1, BRCA2, que o Lúcio e a Isabela estão fazendo, eles marcam o seguinte, ó, você tem, ó. Quantas mulheres com câncer têm BRCA1-2? 5 a 8%. Qual o risco de uma mulher com BRCA1 ter câncer de mama? 8 vezes uma que não tem. Então, se a incidência é de 10%, essa mulher, a chance dela é 80%. Então, quando você identifica o BRCA1-2, que é uma mutação que pode ter vindo da mãe, da avó, o que for, então essa mulher agora ela tem risco para ter câncer de mama. E tem outras consequências, infelizmente. A BRCA1-2, ela tem, você conhece a progesterona, só que você não sabe os detalhes. A progesterona tem um receptor chamado A, tem um receptor chamado B. Do mesmo jeito que o estrogênio tem um receptor chamado alfa e tem um receptor chamado beta. Quando o estrogênio estimula o receptor alfa, é proliferativo. Quando o estrogênio estimula o receptor beta, é antiproliferativo. A progesterona, quando estimula o receptor A, é proliferativo. Quando ela estimula o receptor B, é antiproliferativo. Nos casos de câncer BRCA1-2, as pessoas têm muito, a mulher tem muito progesterona receptor A e muito pouco progesterona receptor B. Então, nos casos de BRCA1-2, se você der progesterona, não é benéfico. Mas nos casos onde tem mais receptor B do que A, que é a grande maioria, então que você dá progesterona é anticâncer. Então, a progesterona pode ser cancerígena, numa pequena proporção, e anticancerígena, numa enorme proporção. A testosterona pode ser cancerígena, numa pequena proporção, e ser anticancerígena, numa enorme proporção.
Você tem que separar o joio do trigo. Esse é que vem a confusão, que me levou 3 meses, 10 horas por dia, para poder ter isso tudo na cabeça e falar, o caminho está aqui, gente. Ó, na hora que você terminar essa conversa, que você vai saber o que fazer. Por isso que vocês vieram, na segunda e terça-feira. E não vão ser decepcionados, posso te garantir. Aliás, você já percebeu qual é o tom da conversa. Nós estamos com 55 minutos de aula, e olha quanta coisa nova já chegou na sua cabeça. Quanto modo diferente de ver as coisas já apareceu para você, de repente. Isso aqui não sai da sua cabeça mais não. Ó. Esse slide vai com você, você vai receber tudo amanhã direitinho, está tudo lá, prontinho, certinho. Hã? E aqui, sabe o que causa aqui? Câncer. Aí você vai me perguntar assim, qualquer mutação causa câncer? Não, 99,99% das mutações não causam câncer. A mutação só causa câncer se ela ocorrer num gene supressor, ou ela só ocorrer num gene que é chamado proto-oncogene, que ele vai virar oncogene. Você vai entender daqui a pouco. É a minoria da minoria da minoria. Você está sofrendo mutações todo dia, toda hora, mutações epigenéticas. Isso tem nada a ver com câncer. É só aquelas genes que cuidam da célula se multiplicar, só aquele pequenininho, uma meia dúzia. Porque se você está inibindo ou ativando um gene que não tem nada a ver com a divisão celular, tem nada a ver com, pode causar problemas metabólicos, não tem nada a ver com câncer, nada. Por isso que tem que ser o oncogenes, que é uma meia dúzia de genes que faz esse processo. Só que eles foram desencadeados por aqui, ó. Isso é que você tem que entender. Por isso que você virou especialista em todos os cânceres. Não, eu sou especialista em câncer de mama. Eu sou em câncer de próstata. Aí começa o problema. O cara acha que câncer de mama é diferente de câncer de próstata. Não é. O mecanismo por trás é o mesmo. Fica parecendo, fez a mesma coisa que fez com a medicina. Não, eu sou especialista em colo de reto, em câncer de colo, o câncer de reto. Só trabalho com câncer de reto. Eu só trabalho com câncer de boca, estou na outra extremidade. Não tem nada a ver um com o outro. Eu trabalho com câncer de boca, você trabalha com câncer de reto? Né? Não temos nada, estamos muito longe um do outro. Mas no fundo a história é a mesma. Os 250 cânceres que você vai encontrar na literatura, no fim, no frigir dos ovos, o mecanismo é o mesmo, você é curado do mesmo jeito. Com pequenos detalhes com relação aos cânceres hormonais. Por isso que eu fiz questão de trazer os hormonais. Porque eu te ensino tudo de câncer e aí eu foco nos hormonais, que são um pouco diferentes. Só isso, o resto é igual. O que lhe parece? Bonito, né?